Olá, o trabalho fala sobre o processo produtivo do açúcar e o grupo é composto pela Daniele, Milena e Yasmin. A agroindústria brasileira atingiu nos últimos anos um papel de destaque na economia do Brasil. O dinamismo desse mercado se deve a fatores como aumento da safra agrícola, da exportação e dos preços internacionais. Mas até chegar a esse momento, a agroindústria percorreu um longo caminho no mercado do açúcar. E a tecnologia açucareira tem evoluído rapidamente nos últimos anos, exigindo aperfeiçoamento nos métodos de análise e no controle industrial. Essas modificações, embora não pareçam relevantes, oferecem uma contribuição no sentido de padronizar as técnicas e aumentar a confiabilidade nos resultados, permitindo uma melhor determinação da eficiência dos processos. Assim, torna-se necessário uma revisão e atualização dos métodos de análise e técnicas de controle operacionais, procurando adaptar as implementações às últimas inovações ocorridas. E nós vamos falar um pouco sobre o processo produtivo do açúcar, bem como as metodologias analíticas utilizadas para a obtenção da qualidade e aumento da produtividade desse insumo, partindo-se da cana como matéria-prima. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a cana-de-açúcar. A cana pertence à família das gramíneas e gênero Saccharum, sendo a espécie mais comum a Saccharum officinarum. Atualmente, é mais comum a chamada cana híbrida, ou cruzada resultante do cruzamento de diversas espécies e denominada Saccharum spp. A cana é formada por raízes, gomo e folhas. As raízes têm função de sustentação e de absorção de água e nutrientes, podendo atingir de 15 a 50 centímetros de comprimento. O gomo, caule ou haste principal é cilíndrico, geralmente ereto e fibroso, constituído de nós e entrenós. Sua cor pode ser amarela, verde, vermelha, roxa ou acinzentada. Contém cerca de 90% de suco, do qual se pode extrair cerca de 10 a 20% de açúcar. O gomo é a parte mais importante da cana, pois a partir de uma unidade pode-se formar uma touceira, com um número variável de gomos. As folhas são os órgãos responsáveis pela respiração, transpiração e elaboração de aminoácidos e açúcares. No Brasil, o açúcar é produzido a partir da cana, enquanto na Europa é quase totalmente fabricado a partir da beterraba. Hoje, a cana também é utilizada para a produção de álcool. Basicamente, a sacarose é o principal componente da cana-de-açúcar. O açúcar serve de base para a fabricação de uma infinidade de produtos e pode ser extraído de diferentes matérias-primas, assim como pode-se obter dois tipos de açúcar, o demerara, mais conhecido como açúcar mascavo, e o cristal. Como podemos acompanhar o trabalho, falará sobre o açúcar cristal, obtido a partir da cana-de-açúcar na forma cristalizada. Basicamente, o sistema de recepção da cana como matéria-prima compõe-se de pesagem, amostragem, análise e descarregamento. Os caminhões são pesados antes e após o descarregamento, obtendo-se o peso real da cana pela diferença entre as duas medidas. As cargas são amostradas para posterior determinação, em laboratório, do teor de sacarose da matéria-prima. Com a implementação do pagamento pelo teor de sacarose, é incluído no complexo da recepção da cana o laboratório de análise receptivo e amostrador. A metodologia básica seguida é chamada de método de prensa, no qual a amostra é retirada por uma sonda especial e desintegrada, sendo que 500 gramas dela são submetidas à pressão de 250 kg/cm3 durante 1 minuto. E do caldo extraído são analisados o Brix, o pó, a pureza, a fibra residual. E o solo do bagaço úmido é pesado e determinado pela fibra, a porcentagem da cana. Com esses dados, facilmente se determina o pó, a porcentagem da cana. A cana estocada deve ser renovada em curtos espaços de tempo, visando a redução de perdas de açúcar por decomposição bacteriológica. A cana picada, preferencialmente, não deve ser estocada e descarregada diretamente nas esteiras, porque após a recepção da cana,
Na usina, ela é conduzida através de uma esteira de alimentação até a esteira principal, e nesse percurso a cana é lavada para remover as terras e os detritos. Aí acontece a lavagem, onde é efetuada sobre as mesas de alimentadora, que visa a retirada de matérias estranhas como terra, areia e entre outros. E tem a finalidade de obtenção de um cano de melhor qualidade e aumento da vida útil dos equipamentos pela redução de desgastes. Essa lavagem nunca é feita com a cana picada, porque provoca um arraste muito grande de sacarose pela água. Em seguida entra a parte do preparo, que consiste em picar e desintegrar a cana, rompendo as células que contêm caldo rico em açúcar. Essa mesa alimentadora, ela controla a quantidade de cana sobre uma esteira metálica que a transfere para um setor de preparo. A operação de preparo facilita a extração do caldo pela moagem, aumentando a capacidade das moendas e produzindo um bagaço de melhor aceitação e embebição. Aí entra a parte do picotamento e desintegração da cana, que são feitos utilizando-se as facas rotativas, ou conhecidas como navalhas. Elas são colocadas transversalmente à esteira com a finalidade de picotar a cana e desfibradores, compostos por martelos ou marretas, com a finalidade de desfiar a cana, facilitando a moagem. Após o sistema de preparo, a altura do colchão da cana é uniformizada por um equipamento chamado espalhador, que se localiza no ponto de descarga da esteira metálica para uma correia transportadora de borracha. Essa correia trabalha em alta velocidade, a 900 metros por minuto. A finalidade de reduzir a espessura da camada de cana é facilitar o trabalho do eletroímã. Este separador magnético, colocado transversalmente à esteira, realiza a operação de remoção de materiais ferrosos, tais como facas, parafusos, porcas e entre outros, protegendo os equipamentos de extração, mais especificamente os rolos da moenda, e com isso prejudicar a extração do caldo. Em seguida, é realizada a alimentação da moenda por um dispositivo determinado de chute Donnelly, ou cana de alimentação forçada. Dentro desta calha, a cana preparada forma uma cana com maior densidade, favorecendo a alimentação e a capacidade da moenda. O nível da cana dentro da calha é utilizado para controlar a velocidade da esteira de borracha e, consequentemente, a alimentação da moenda. A extração dos açúcares contidos na cana pode ser feita por dois processos, moagem e difusão. O processo de difusão é pouco utilizado no Brasil e, portanto, não será descrito. A moagem é um processo de extração do caldo que consiste em fazer a cana passar entre dois rolos, com uma pressão pré-estabelecida aplicada a eles. A moenda deve extrair o caldo, como também produzir bagaço no final do processo, com um grau de umidade que permita sua utilização como combustível nas caldeiras. A moenda é normalmente formada por 4 a 7 ternos em série. Após a passagem pelo primeiro destes ternos, a proporção do caldo em relação à fibra cai de aproximadamente 7 para algo entre 2 a 2,5, ficando difícil extrair este caldo residual. O artifício usado é o que se chama de embebição. A embebição pode ser simples, composta e com recirculação, sendo do tipo composta o mais usado. A purificação é realizada para a retirada de substâncias responsáveis pela coloração ao caldo de cana, cuja cor varia de verde escuro a marrom. A massa obtida do caldo de cana a ser enviada ao processo passa por pesagem através de medidores de vazão ou balança de caldo. É realizado um tratamento químico que visa principalmente a coagulação, floculação e precipitação de possíveis impurezas que possam restar no caldo. O aquecimento do caldo é realizado no equipamento chamado trocador de calor, que é constituído por um eixo tubular no qual passa o caldo localizado no interior do cilindro por onde circula o vapor de água saturada. O aquecimento é realizado com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação e floculação, aumentando a eficiência da decantação. No decantador é realizada a etapa de remoção das impurezas floculadas nos tratamentos anteriores. O decantador possui várias bandejas com a finalidade de aumentar a superfície de decantação. Então, o caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento do decantador. O resíduo
que decantou passa por uma filtração, onde o objetivo é recuperar o açúcar contido no mesmo. Sulfitação. Esta operação tem como objetivo principal a obtenção do açúcar branco para o consumo direto produzido na própria usina. Se o objetivo é a produção do açúcar mascavo, o caldo clarificado segue direto para os evaporadores. Esta operação é um diferencial de processo industrial do açúcar. A sulfitação tem como objetivos principais inibir reações que causam a formação de cor, a coagulação de colóides solúveis, a formação de precipitado de sulfito de cálcio, diminui a viscosidade do caldo e, consequentemente, do xarope, as massas cozidas e méis, facilitando as operações de evaporação e cozimento. O processo de sulfitação baseia-se na formação do sulfito de cálcio, que é um sal pouco solúvel e posteriormente será removido do fluxo de fabricação. Todavia, parte do cal usada combina-se com os ácidos orgânicos, resultando na formação de outros sais. E o anidrito sulfuroso tem algumas ações, tais como purificante, que favorece a formação dos flocos volumosos, descorante, devido à sua propriedade redutora, neutralizante, devido à formação de ácido, neutraliza o excesso de cal, fluidificante, que reduz a viscosidade pela precipitação dos colóides do caldo, preservativa, poderoso agente antisséptico contra os micro-organismos. Precipitativa é a reação entre o anidrito sulfuroso e o cal, formando um sal insolúvel. Inversiva, que pode provocar a inversão da sacarose. O caldo clarificador obtido nos decantadores ou sulfitado é submetido a um processo de concentração através da eliminação das águas presentes. A seção de evaporação realiza a primeira etapa do processo de recuperação do açúcar do caldo através da sua concentração. A prática usual é concentrar o caldo clarificado ou sulfitado até a consistência de 52 a 65 Brix, o que requer uma remoção aproximadamente de 75% da água. A primeira etapa da concentração ela é realizada no equipamento chamado evaporador, que opera de forma contínua. Esse evaporador é formado por caixas, normalmente em números de 4 a 5 ligadas em série, de maneira que o caldo sofre uma concentração progressiva da primeira à última. E para isso é necessário injetar o vapor somente na primeira caixa, pois a própria água evaporada irá aquecer o caldo das caixas seguintes. Esse procedimento é obtido devido à diferença da pressão existente entre os corpos e é mantida por um sistema gerador de vácuo ligado à última caixa. O caldo apresenta inicialmente uma concentração de 14 a 16 Brix, chegando no final a 56 a 70 graus de Brix, quando recebe a denominação de xarope. A necessidade de economia do vapor obriga o uso de princípio do múltiplo efeito, que é uma instalação adequada utilizando quádruplo e quíntuplo efeito, com capacidade suficiente para evaporar a água. E além disso, ela tem que estar apta a fornecer vapor vegetal para aquecimento do caldo e a operação de tachos de cozimento. A seção de evaporação também fornece água condensada para alimentar as caldeias. Na evaporação do múltiplo efeito, o vapor de ebulição do caldo de um corpo é usado como fonte de calor como o corpo seguinte. Isso pode ser realizado pela redução da pressão no segundo corpo, de modo a reduzir o ponto de ebulição. E na operação da evaporação, o suprimento de vapor de escape, a primeira caixa é controlado de modo a produzir uma evaporação total requerida para manter o xarope numa faixa de 65 a 70 graus Brix e uma alimentação uniforme do caldo é essencial para um bom desempenho da evaporação. Para o cozimento, são utilizados equipamentos denominados cozedores ou tachos, semelhante às caixas dos evaporadores, que trabalham individualmente sobre vácuo e de forma descontínua. Os tachos são vasos que funcionam com simples efeito e com vácuo maior, superior mesmo ao do último vaso evaporador. Após deixar os evaporadores, o xarope é enviado a outra etapa de concentração, quando ocorrerá a formação dos cristais de açúcar, em virtude da precipitação da sacarose dissolvido da água. Há dois processos envolvidos, o cozimento e a cristalização por resfriamento.
O xarope proveniente dos evaporadores chega nesse tanque ou taxas de cozimento onde será concentrado. Coloca-se no tacho certa quantidade de xarope que é concentrado até supersaturação e aparecimento dos cristais de sacarose. A evaporação da água dá origem a uma massa, uma mistura de cristais envolvendo em mel, que recebe o nome de massa cozida. A massa cozida é descarregada dos cozedores nos chamados cristalizadores, tanques de forma de U dotados de agitadores, onde irá ocorrer o resfriamento lento, geralmente com auxílio de água ou ar. Esta operação visa recuperar parte da sacarose que ainda se acha dissolvida no mel, pois pelo resfriamento haverá deposição da sacarose nos cristais existentes, aumentando inclusive o tamanho dos mesmos. Nas centrífugas ocorre a separação do açúcar em mel. A ação da força da centrífuga faz com que o mel atravesse as perfurações da tela do cesto, ficando retido em seu interior somente os cristais de sacarose. O processo se completa pela lavagem do açúcar com água e vapor, ainda no interior do cesto. As centrífugas são constituídas por um cesto perfurado, cilíndrico, revestido internamente por telas metálicas, capaz de reter os cristais de açúcar, fixado a um eixo e acionado por um motor que o gira em alta velocidade. O resfriamento e a secagem do açúcar são realizados em um secador, um tambor metálico, através do qual passa, em contracorrente, um fluxo de ar succionado por um exaustor. Ao deixar o secador com uma temperatura entre 35 a 40 graus e umidade na faixa de 0,03%, o açúcar está pronto para ser enviado ao ensaque. O ar que passa pelo secador arrasta consigo uma pequena quantidade de pó de açúcar, sendo, portanto, necessário a lavagem deste ar para a recuperação do açúcar arrastado, retornando posteriormente ao processo. Do secador, o açúcar é recolhido a uma moega com fundo afunilado que o despeja de forma descontínua diretamente no saco localizado em cima de uma balança, realizando, portanto, a operação de ensaque e pesagem, como vemos na segunda imagem. Máquinas industriais de costura realizam o fechamento do saco, que está pronto para a armazenagem. O açúcar é armazenado em sacos de 50 kg e em locais previamente determinados, facilitando o controle de qualidade. Quando a usina refina o açúcar, após a secagem, ele é armazenado a granel em silos sobre estrados de madeira. Normalmente, porém, é condicionado em sacos ao mesmo tempo em que é pesado. As balanças podem ser comuns, mas as automáticas e semiautomáticas são mais práticas, do que mesmo modo que as máquinas de coser para fechar os sacos, mas preferivelmente ao fechamento manual por meio de costura.